Olá, pessoal, bom dia a quem está nos assistindo aí pelo nosso canal no YouTube, né? Sejam bem-vindos a esse momento de festa, em que a gente vai valorizar a reflexão e também a aprendizagem e conhecimento. Hoje nos reunimos para compartilhar com todos vocês as atividades realizadas na primeira semana interdisciplinar em tributo à consciência negra. Ao longo desta semana, professores parceiros das mais diversas áreas realizaram atividades que culminaram em um só grito, em uma só voz. Respeito. Respeito em todos os tons, em todos os campos. Para iniciar esse momento especial, eu gostaria de convidar o nosso diretor, o professor Anderson Lima, para que ele possa balizar também um pouquinho sobre essa temática para vocês. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Pessoal, bom dia. Pode ser melhor, bom dia. Pessoal, como é bom estarmos aqui com cada um de vocês nessa manhã para fazermos esse nós estamos inseridos. Uma sociedade onde ainda reina entre nós o preconceito, a sociedade ainda aqueles que são de uma cor um pouco mais escura, que são negros, que foram a base da sociedade brasileira. Então, o que é que acontece? Ainda hoje é menosprezada. Essas pessoas ainda hoje são consideradas como sendo menores ou inferiores do que as outras. Então, que esses conceitos saiam de nossas cabeças e que nós possamos valorizá-los como ser humano, como pessoas, como cidadãos, assim como todos nós somos e temos os mesmos direitos. Então, que todos os trabalhos que aqui serão apresentados e toda a cultura negra que aqui será demonstrada, para que possa ser valorizada por cada um de vocês, alunos da Escola José Correia. E dizer que a pessoa ser negro é você gostar daquilo que você é você valorizar aquilo que você tem de melhor dentro de si, independente de ser negro, independente de ser branco, ou de você ter um cabelo mais liso ou um cabelo mais encaracolado. Então, todos nós somos pessoas, todos nós somos seres humanos. Não é porque a pessoa tem o cabelo mais liso que ele é melhor ou pior do que outro. E nós temos que nos valorizarmos do jeito que nós somos. E começo a falar de mim mesmo, da minha pessoa, que há um ano e meio, desde quando começou esse período pandêmico, toda a vida, quem aqui me conhece, sabe que o meu estilo era sempre um cabelo um pouco mais ralo, um cabelo sempre baixinho. E a cada 2 meses, Anderson estava cortando o cabelo. Porque toda vez quando o meu cabelo começava a crescer, e começava a se formar os cachos, eu então o cortava e deixava sempre um estilo como se fosse cabelo rapado, bem pouco cabelo na cabeça. E há um ano e meio eu comecei a deixar o cabelo crescer. E deixando o cabelo crescer, fui pesquisando estilos de cabelo cacheado e assim fui gostando e me amando do jeito que eu sou. Algumas pessoas, quando eu comecei a deixar o cabelo crescer, diziam: Anderson, por que tu não faz uma progressiva? Por que tu não estica? E eu digo: não, porque o meu estilo é esse, a minha genética é essa. Então, que nós nos valorizemos do jeito que nós somos, que nós valorizemos os outros do jeito que eles são, sendo altos ou baixos, sendo magros ou gordos, sendo preto ou branco, sendo homem ou mulher, homossexual ou protestante, independente da sua bioestatura, independente do seu credo, independente, então, da sua cor, enfim, que nós nos valorizemos, que nós nos amemos, assim
como o próprio Jesus nos amou. Então, que essa manhã seja para nós um aprendizado mais do que conceitual, mas um aprendizado para a vida, porque o que a nossa sociedade hoje está precisando é justamente isso, de respeito, das pessoas se respeitarem como elas são. E mais do que elas respeitarem umas às outras, para nós também nos amarmos. Porque no próprio instante que eu me amo do jeito que eu sou, eu me valorizo e valorizo o outro. Que tenhamos um bom dia, um bom encontro e que sejam bem-vindos a esse pátio da Escola José Correia Lima, que na noite de terça-feira a gente celebrou os seus 74 anos. E ainda dentro dessa programação, hoje nós nos encontramos com vocês para celebrar a consciência negra, que é o que nós precisamos. Tenham todos um bom dia, um bom encontro e obrigado pela atenção e principalmente pelo silêncio que vocês fizeram na escuta dessa reflexão tão importante na manhã de hoje. Um grande abraço. Muito bem, Anderson, muito obrigado por compartilhar aí essa experiência, né? E com certeza fica um ensinamento muito bacana, né? A aceitação, ela precisa partir da gente, a gente precisa refletir, né? Se auto-refletir e entender, né, a grandeza que nós somos. Para que a gente possa amar o outro, primeiro a gente precisa se amar muito, né? Só assim a gente consegue reverberar no outro. Pessoal, esse ano o tema dos nossos trabalhos é colorismo. Né? É um termo que talvez seja novo para vocês, mas hoje vocês vão conhecer um pouco mais, certo? O preconceito em vários tons, certo? Então, na manhã de hoje, os trabalhos que vão ser apresentados, né, eles giram em torno dessa temática aí, uma temática importante que vocês precisam conhecer e muito mais do que isso, vocês precisam materializar esse conhecimento de vocês em atitudes, certo? O que vai fazer a diferença são as atitudes que vocês terão diante do próximo, diante da família de vocês e dos colegas. Então, vamos lá, pessoal. Em todos os momentos, né, e em cada atitude, queremos empatia, amor e respeito. Né? Vamos iniciar bem o nosso evento, convidando a professora Tatiane, que nos agraciará com um belo e reflexivo poema. Bom dia a todos. É que bom estar aqui presente com vocês hoje pela manhã. E hoje quem vai fazer a leitura desse poema é nossa aluna aqui, Vitória, do terceiro ano da tarde. Eu convido ela para estar aqui presente. Muito obrigada pelo convite, Catiana. Você me deu um ótimo poema, um poema muito bonito. O nome do poema se chama O Pequeno Príncipe Preto. O Pequeno Príncipe Preto chegou montando em seu cavalo preto. Preta também era sua cor de menino perfeito. Mas é claro que alguém estranhou, pois nas histórias que ouvimos, os príncipes têm outra cor. Não a cor deste menino. Ao que o príncipe respondeu? No lugar de onde vem, os príncipes são todos pretos. Os reis, as rainhas, todo o reino. E aqui, pelo que eu vejo, tem tanta gente pretinha. Vou procurar uma princesa e fazer dela rainha. Para que um dia as histórias possam ter cor diferente. Uma cor que também é bela. Uma cor que traduza a gente. Com esse poema, a gente vai abrir esse belo e maravilhoso evento. E eu queria dar uma pequena frase para vocês, falar uma pequena frase. Tem um filme da Pixar, que o nome dele é Robôs. Em uma frase do filme, fala o seguinte: não importa do que você seja feito, você ainda pode brilhar. Não importa a sua cor, a sua raça, a sua condição financeira, você ainda pode brilhar se você tiver educação, se você tiver um estudo e uma sabedoria. Cada um de vocês podem brilhar. Não importa o que vocês pensem, não importa o que vocês querem.
Muito bem, Vitória, muito obrigada. Né? Agradecemos aí a sua participação, a sua reflexão. A professora Catiane também, né, que esteve aí à frente conduzindo esses trabalhos na disciplina que leciona. E seguindo aqui com a nossa programação, eu convido o professor Pedro Costa, né, que nos mostrará que com a arte podemos educar, mobilizar e conscientizar. Bom dia, Pedro, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bom? Eu quero convidar a Maria de Fátima, ela já se encontra aqui. Maria de Fátima. Nós vamos ter antes, por conta do horário, olha aqui a nossa artista, vem cá, Maria de Fátima. Cadê aquela? Como ela tá linda, minha gente. Cadê as palmas para ela? Pronto. Nós vamos iniciar aqui esse momento com Maria de Fátima e como é o nome dele? Romildes, né? Ele vai acompanhar ela no violão. Vamos refletir sobre uma canção, e essa canção vai falar que o grande cimento que nos une é o amor. E essa canção, eu queria que vocês acompanhassem, né? Ela vai cantar. Para quem é da JC, ama essa música, né? Então, é uma música que estava na primeira versão com Michael Jackson e seus amigos, que era We Are the World, que significa Nós Somos o Mundo, e na tradução para português é Isso é o Amor. Então, vamos ficar aqui com ela, que ela vai trazer essa canção. Bom dia a todos, né, gente? Quero agradecer aqui o convite, né, do professor, que me convidou. É uma honra cantar para todos vocês. E quero também agradecer a Romildes, né, por ter vindo, né, aqui participar comigo. Há uma luz que acende em todos nós o desejo de sorrir, de ser feliz. É uma luz sem fim que provoca essa paz, que é capaz de mudar nossa direção. Quando alguém e sentir a necessidade de continuar sem se proibir, o desejo de abraçar um amigo que ele possa encontrar. Isso é o amor que invade a gente e a nossa vida vai ficando diferente. É preciso cantar, viver e agradecer, e o mundo ao redor da gente vai renascer. Quando essa luz cintilou, eu encontrei, esqueci todo o mal e tudo que eu sofri. É vida nova, é a força que constrói a emoção que todos precisam sentir. Isso é o amor que invade a gente. A nossa vida vai ficando
Oh, diferente, é preciso cantar, viver e agradecer, e o mundo ao redor da gente vai renascer, perdoando a quem nos maltratou, espalhando amor que Cristo ensinou. Vem, 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 vem me abraçar. Há tanta coisa pra dizer. Ei, amigo, precisamos nos encontrar. Isso é o amor que invade a gente. A nossa vida vai ficando diferente, é preciso cantar, viver e agradecer, e o mundo ao redor da gente vai renascer, e o mundo ao redor da gente vai renascer. Muito obrigado. Não sabia que você cantava tanto assim, viu? Um dom, viu? É um dom, viu? E uma voz negra, né? Uma voz linda, né? Então, que a gente possa ter esta diversidade sempre presente na nossa escola. Você vai ficar um pouquinho comigo aqui, viu? Essa música aqui, eu acho que para Pedro Carlos, para todos nós que somos do AJC, que é um misto de cores, né? Que tem tudo a ver com o dia de hoje. A gente trazer essa canção, que foi até a escolha dela, e ela trouxe uma voz negra, de um cantor negro, né? Então, para nós, essa mensagem. We are the world, nós somos o mundo. We are the children, we are the world, so make a brighter day, so let's start giving. There's a choice to make it, we're singing our life. It's you and make a brighter day, just you and me. Então nós vamos fazer, como diz a música, nós vamos fazer para nós um mundo novo, só você e eu. E esta música fala justamente entender isto. Isso é questão de educação. Nós viemos de um país, nós somos de um país em que, se você fechar os olhos, em pouco mais de 100 anos atrás, existia escravidão. Então, não é em 100 anos que esta cultura da escravidão vai se acabar. Então, é preciso de momentos como este, invisibilizada por muitas vezes, e muitas vezes essa cultura está estigmatizada. Por que não? Porque quando se ouve em macumba, vocês acham que é o demônio. Quando se ouve em candomblé, vocês acham que é coisa do Satanás. Muitos de nós fomos educados a entender que essas palavras são malditas. Muitos de nós somos educados a entender que as religiões de matriz africana são coisas do capeta. Isso, e macumba é um instrumento musical. Isso tudo nos... É uma madeira, né? Isso. Se vocês conhecerem a cultura negra, vocês vão entender quão rica ela é.
Os nossos livros de história e nossas narrativas foram construídas a partir de uma visão eurocêntrica, em que o branco era o grande mocinho e os negros eram vistos como vilões, né? Então, vocês não vão ver a rica história da África, os grandes reinos, vocês só viram aquela parte da história em que o branco era poderoso e o negro era o oprimido, e quem merecia levar chibatada, muitas vezes. E nós temos que romper este ciclo de entender que o negro tem poder. E quando nós vemos um filme como o Black Panther, que é a Pantera Negra, no cinema, a gente vê que alguma coisa já está mudando. Você percebe que existem heróis negros, existe uma civilização negra em que há poder, em que há valores, em que há um mundo de grandes mudanças e um mundo tecnológico. A gente acha que só o branco tem esse poder de ser um cientista, é só o branco que tem o poder de ser um prefeito, um médico. E vocês observam o próprio quadro de professores da escola. Quantos negros tem nele? Quantos negros existem nos locais de poder? No Congresso Nacional, nas cotas. Inclusive, eu soube de debates que houveram nessa própria escola sobre cotas raciais. Então, é necessário justamente essas ações afirmativas, como cotas raciais, para que esses locais, que hoje são predominantemente brancos, possam ser também negros. Por que não? Por que não sonhar? Porque muitos de vocês hoje olham para a cor da pele e acham que, assim, eu não sou capaz, eu não vou ser alguém na vida, para que eu quero estudar? Eu não quero fazer a faculdade porque eu vou ser só motoboy, eu vou ser só agricultor. Então, a gente tem que romper estas amarras de que não é a nossa cor de pele que vai nos fazer ser alguém na vida, mas quem nós somos dentro de nós. E quando o Anderson fala aqui, e foi muito justo o que ele falou, eu comecei a me amar. Então, aqueles alunos que no primeiro ano eu fiz a pergunta, muitos mudaram. Começaram a valorizar a sua cor, a deixar os seus cabelos crescer, a usar adereços da etnia que lhe é, né? No caso, a usar os pentes, a usar aqueles turbantes. Então, muitas pessoas começaram a enxergar na internet mesmo, como o Anderson falou, outra visão de quem sou eu. Então, é preciso olhar para dentro de si. Então, que no dia de hoje vocês olhem quanto a cultura negra é rica e o quanto nós estamos a anos-luz de uma equidade, de uma igualdade. Então, que o dia de hoje seja um dia para vocês observarem não só os negros, mas principalmente os brancos, e que não precisa ser negro para ter uma alma negra. Eu até falo para os meus alunos, eu sou um defensor da causa, e sempre que eu ver alguém no mimimi falar mal de cotas, eu sempre estarei a dizer a realidade. É necessário cotas, e isso é muito pouco para o grande abismo que há. Então, quero agradecer à escola por esse momento de reflexão, por todo o envolvimento, e desejar a todos um bom dia, e que o Wakanda Forever esteja sempre presente em nós, viu? Muito obrigado, Pedro, pela reflexão, pelo momento, né, de descontração, né, com muito aprendizagem, né, muito conhecimento. E aí, pessoal, dando seguimento aqui à nossa programação, né, eu vou passar aqui os trabalhos que foram realizados, né, pela professora Janaína Pinho. Eu vou estar convidando aqui a estudante Ellen, da turma do terceiro ano B, e ela vai socializar conosco, né, o que foi debatido na turma dela. Seja bem-vinda, Ellen. Olá, pessoal. Bom dia. A professora Janaína, de aula, deu exemplo de racismo e de pessoas que sofreram racismo. E, posteriormente, pediu para a gente fazer uma pesquisa sobre leis contra o racismo, penalidades e que quando o racismo é considerado crime.
A Lei Afonso Arinos, Lei de número 1390/51. É uma lei proposta por Afonso Arinos de Melo Franco. É promulgada por Getúlio Vargas em 3 de julho de 1951, que proíbe a discriminação racial no Brasil. É o primeiro código brasileiro a incluir entre as contravenções penais a prática de atos resultantes do preconceito de raça e cor de pele. A lei prevê a igualdade de tratamentos e direitos iguais. Nenhum estabelecimento pode maltratar ou deixar de atender o cliente por preconceito de cor de pele. Nesse caso, o agressor e o responsável pelo estabelecimento comercial pode sofrer um processo de contravenção. Em caso do funcionário público, a pena prevista é a perda do cargo, e em caso de reincidência, pode ser embargado o estabelecimento público. Há críticas quanto à aplicação dessa lei, principalmente em lugares de maior intimidade ou no interior do lar e que pune apenas em lugares públicos. Além disso, a punição pode ocorrer apenas no caso de flagrante ou após a confirmação de testemunhas e do próprio acusado. E por essas razões, o ofensor geralmente livra-se da pena. O crime de injúria racial está inserido no capítulo dos crimes contra a honra, previsto no parágrafo 3 do artigo 140 do Código Penal, que prevê uma forma qualificada para o crime de injúria, na qual a pena é maior e não se confunde com o crime de racismo, previsto na Lei de número 7.716 de 1989. Para sua caracterização, é necessário que haja ofensa à dignidade da religião, idade ou deficiência. Nesta hipótese, a pena pode ir de 1 a 3 anos de reclusão. O Código Penal, em seu artigo 140, descreve o delito de injúria, que consiste na conjunta de ofender a dignidade de alguém e prevê como a pena a reclusão de 1 a 6 meses de multa. Obrigada. Muito obrigado, Ellen, muito obrigado à professora Janaína, por essas discussões em sala e a socialização conosco. Nós teremos agora a apresentação do professor Kennedy, mas aí ele não pode estar conosco, está tendo aula nesse momento. Mas aí eu vou socializar um pouco do que ele trabalhou em sala. Ele ficou com a parte matemática para trabalhar sobre as questões de estatísticas mesmo, de alguns números que são alarmantes no nosso país. Então, ele esteve trabalhando com as turmas do terceiro ano sobre isso, certo? E aí, seguindo o nosso cronograma aqui, nós já sabemos que a leitura ela estimula o raciocínio, ela melhora o vocabulário, ela aprimora a capacidade interpretativa, além de proporcionar ao leitor um conhecimento amplo e diversificado sobre vários assuntos. Ler desenvolve a criatividade, a imaginação, a comunicação, o senso crítico e amplia a habilidade na escrita. O que talvez não conheçamos ainda são as contribuições de grandes escritores negros. E aí eu vou estar convidando agora o estudante Gustavo, da turma do terceiro ano B, para socializar conosco o que foi trabalhado na disciplina de língua portuguesa. Seja bem-vindo, Gustavo. Bom dia, pessoal. Somos alunos do terceiro ano. Vamos apresentar 4 escritores negros e fizemos esse trabalho com a professora Eliane de literatura. Maria Firmina dos Reis, nascida em 1822. Na ilha de São Luís do Maranhão, filha de mãe branca e pai negro. Veio a falecer em 1917. Fez de seu primeiro romance, Úrsula, em 1859, algo até então impensável. Um instrumento de crítica e escravidão por meio da humanização de personagens escravizados. Úrsula foi o primeiro romance abolicionista do Brasil, um importante documento da época, trazendo a partir da formalização estética o cotidiano de homens e mulheres escravizados, vivendo em fazendas e casas de seus proprietários no Brasil. A leitura do romance se faz necessária em tempos presentes,
em que ainda persiste no Brasil a cultura escravocrata. Machado de Assis, carioca que teve uma carreira literária ininterrupta, produzido de 1825 a 1908. Escreveu poesias, romances, contos, crônicas, crítica e peças de teatro. O ponto alto da sua produção literária é o romance e o conto, onde se observa duas frases, romance realista. O conto Pai contra a Mãe, de Machado de Assis, foi publicado em 1906, no livro Relíquias, da Casa Velha, e tem característica realista. Acontece no Rio de Janeiro, no século XIX. Tem como cenário para a narrativa o momento anterior, e a abolição da escravidão, que não era, porém, a discussão principal. Os fatores socioeconômicos das personagens são a pobreza, miséria e escassez. O conto apresenta em sua narrativa um modo como o negro é representado na época em que a obra está circunscrita. Desperta a citricidade do leitor em relação ao tratamento e às representações tanto do autor como da sociedade no período sobre o qual foi escrito. Revela a forma fria e cruel, desumana de como os negros eram tratados pela sociedade no final do século XIX. Mostra uma luta desigual entre um pai branco e uma mãe negra, frente à luta do pai cândido, capturador de escravos fugidos, para manter seu filho e não ter que abandoná-lo na roda dos enjeitados e da escrava ainda grávida. Mercadoria de valor. E volta ao seu trono, lutando pela manutenção de sua liberdade frágil. Observa-se também na narrativa uma das formas mais grotescas de se manter o poder sobre o outro, através da opressão e dos costumes da sociedade da época, mostrados pelo autor, que nos surpreende ao revelar ser um estudioso da alma e do comportamento humano. Apesar de o conto ter sido escrito no século XIX, a leitura do mesmo nos faz repensar sobre sua temática tão atual, uma vez que o negro hoje ainda luta por uma representação mais significativa de si e de sua cultura, dentro de uma sociedade ainda excludente e preconceituosa em 2021. Machado de Assis era epilético e apresentava sinais de gagueira, o que contribuiu para a formação de sua personalidade insegura e reclusa. Além disso, Machado de Assis, por ser mulato, enfrentou muito preconceito para conseguir reconhecimento. Vou falar sobre conhecido como Busto Negro e Cisne Negro, poeta catarinense, registrado na história da literatura brasileira como mais importante do simbolismo. Filho de pai negro, escravizados. Foi apadrinhado ainda criança pelo senhor dos escravos, recebendo como afiliado uma educação formal e erudita, o que lhe possibilitou o acesso ao melhor da literatura da sua época. O autor chegou a trabalhar a questão da negritude em sua poesia, enunciando de uma maneira lírica as mazelas sociais que permeavam a vida dos afrodescendentes de seu tempo, da senzala escravocrata. E também chegou a cantar a mulher branca em alguns de seus textos. Afinal, se um branco pode exaltar a beleza negra, por que um negro não pode exaltar a beleza branca? Essa visão apareceu no poema Publicidade. Agora eu vou ler um poema que se chama Da Senzala. E dentro da senzala, escura e lamacenta, aonde o infeliz de lágrimas em fel, de ódio se alimenta, tornando meretriz. A alma que ele tinha, oculada, alegre e sem rancor, porém que foi aos poucos sendo transformada aos vivos do estertor. E dentro da senzala, a alma do crime é rei, a dor, crânio sarala, o ímpeto ferino. Não pode sair, não. O homem de trabalho, o senso não razão, e sim não fazia. Conceição Evarista, escritora mineira, cuja matéria-prima literária era a vivência das mulheres negras, suas principais protagonistas. Substituiu obras repletas de reflexão acerca das profundas desigualdades raciais brasileiras, misturando a realidade e a ficção. Seus textos eram retratados no cotidiano, instrumentos da denúncia das opressões raciais e de gêneros, mas também se voltavam para a recuperação da ancestralidade da negritude brasileira, apagada pelos portugueses durante o século que terminou o escravismo. A Sertão de
de óbito, a integração da obra dos formas de recuperação, atende a relação entre a forma e o conteúdo com visa à memória histórica, social, individual e a demarcar o condicionamento do substantivo delito nas relações raciais e do passado e presente na vida do negro na sociedade brasileira. Certidão de óbito. Os ossos dos nossos antepassados cobrem nossos pés e lágrimas pelos mortos de ouro. Os olhos dos nossos antepassados, as negras estrelas atingidas de sangue, elevam-se na profundidade do tempo e dando a nossa dolorosa memória. A terra está coberta de balas e de qualquer descuido, a morte é a certa. A bala não é no alvo no escuro. O corpo negro não bombeia e dança. A certidão de alcanços antigos, delacrada desde o negro. Obrigada pela atenção. Muito bem, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de cada um. Gratidão aí à professora Isabel Leandro do trabalho realizado em sala. Com certeza nós aumentamos o nosso repertório, não foi, pessoal? Vocês já me responderam, estão com vergonha, né? Mas na hora de conversar com o coleguinha, a vergonha falta, né? Tudo bem. Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, né, no nosso momento de aprendizagem, né? Nós sabemos, né, que falar sobre o negro sempre remete à resistência. Nós vivemos uma sociedade, né, em que nós resistimos, né? E é um racismo estrutural que precisa ser debatido, né? Alguns paradigmas precisam ser quebrados. E para fundamentar esse nosso repertório, né, atenção total nesse momento, nós vamos convidar o professor Wesley, né, para compartilhar um pouco do seu conhecimento. Professor Wesley, seja bem-vindo. Bom dia. Eu não vou falar tão bonito igual os que me antecedeu, não, mas vou tentar ser bem claro, certo, nas minhas colocações, porque eu trouxe aqui para vocês um resgate histórico, certo? A gente vai tentar trabalhar o papel, a figura do negro no processo histórico no Brasil, tá bom? Pronto, aí, pode passar cá. Bom, então vamos analisar esse processo. Eu dividi essa minha fala em 3 pontos, certo? Primeiro ponto, a gente vai ver um pouco como era essa questão da figura do negro inserida dentro do Brasil. Segundo ponto, as questões legais que envolviam a figura do negro, certo? E o terceiro ponto, mais curto, em volta das questões religiosas que envolvem as religiões de matrizes africanas, tá bom? Então, eu começo aqui com a lei de 1837, que foi a primeira lei da educação, certo? Essa primeira lei da educação regulamentava o ensino no Brasil. Porém, nessa lei dizia o seguinte: todas as pessoas brancas devem ir à escola. Quem é que ia ficar fora da escola durante esse processo? Os negros, certo? Eram impedidos de participar das aulas. O que hoje a gente acha comum, acha normal, em 1837 era proibido, certo? Seguindo, em 1850, vai surgir 2 leis que são fundamentais dentro do processo da abolição da escravidão. A lei Eusébio de Queiroz, acredito que vocês já ouviram falar nas aulas de história, certo? Porém, eu chamo vocês que vai ficar conhecido como a Lei de Terras. O que é que dizia essa Lei de Terras? Todas as pessoas do Brasil poderiam se tornar proprietários de terras. Mas quem não podia possuir terras no Brasil em 1850? O negro. Certo? Então, a gente já percebe que esse processo de independência do Brasil, o qual possui uma Constituição, o qual possui uma lei que regulamenta a vivência aqui no Brasil, já deixa o negro excluído do processo, certo? Bom, em 1871, vai surgir o que alguns abolicionistas vão falar que já é o processo inicial do fim da escravidão. Com a lei, em 1871, do ventre livre, vai dizer o seguinte: a partir de 1871, as pessoas que nascerem vão ser livres. Mas aí estão se referindo de quem?
os negros. Os brancos já nasciam livres em algumas categorias, certo? Bom, em 1885, vai sair a lei do sexagenário. O que é que essa lei vai dizer? E eu acho interessante essa lei, porque vai dizer o seguinte: o escravo que tiver mais de 60 anos vai ser libertado, vai ser livre. Porém, a média de idade do escravo no Brasil era 30 anos de idade. Raro era o escravo que chegava a 60 anos. E se você fosse um escravo que fosse mandado para regiões das Minas, no qual hoje é o estado de Minas Gerais, essa sua média de idade caía 8 anos. Então, já pensou, Anderson? Tua média de idade é 30 anos. Aí é mandado tu para Minas Gerais. Então, tu já sabe que tu não vai chegar a 30 anos. Então, o negro, no Brasil, por mais que as leis, aqui eram leis, por mais que aquela questão legal dissesse é normal ter escravidão, o negro já estava excluído da formação social do nosso país. Certo? Bom, em 1888, ocorre a abolição. O Brasil foi o último país da América e da Europa a abolir a escravidão. Certo? Vai ficar só atrás de Cuba, que vai abolir sua escravidão em 1890, e a Tunísia, que é 1894, se não me falha a memória. Bom? Então, em 1888, o Brasil, ele ocorre a abolição. Acaba a escravidão, certo? Porém, foi necessário passar 388 anos de escravidão. Vocês acham que agora essa população que estava livre ia ter uma política assistencialista? Não. Tem um professor, que ele é da Universidade Federal da Bahia, o nome é José Carlos Reis, acho que a professora Amanda conhece, né? O José Carlos Reis vai fazer um livro que é muito interessante, ele diz o seguinte: a morte é uma festa. Ele queria trabalhar o contexto da morte, porque antigamente os rituais fúnebres eram mais festivos do que é hoje. Mas o que é que ele vai trabalhar principalmente nesse livro? O contexto que o Brasil está inserido. O início da República, as pessoas diziam, todo mundo é livre na República, porque ocorreu a abolição. Porém, não houve nenhuma política de assistência para essa população escrava. Então, o que foi que aconteceu na prática? Os negros se libertaram, porém tiveram que estar sujeitos ao trabalho escravo da mesma forma, porque os engenheiros, os predeiros, essas pessoas que vinham de fora para o Brasil para construir, não queriam essa mão de obra negra, queriam a mão de obra europeia. E o negro ficou se submetido a prestar novamente um trabalho escravo. Não é à toa que na Bahia existia uma profissão que era carregador. O que era o carregador? Um negro colocava o branco nas costas e levava até o hotel para ganhar uma moeda. Né? Mas a gente deixa para conversar sobre isso depois. Passa aí, por favor. Bom, em 1890, com a implementação, com a tentativa de implementação da República no Brasil, vai surgir a primeira lei, já dentro do processo republicano, que diz o seguinte, que vai ser a lei dos vadios e capoeiras. O que era essa lei dos vadios e capoeiras? Aquelas pessoas que perambulavam pelas ruas, sem trabalho ou residência comprovada, tinham que ser presas. Vocês acham quem era a maior parte da população que ia preso nesse período? Os negros, certo? Bom, com a abolição, eles eram mesmo livres? Não, certo? Dá para imaginar qual era a cor da população carcerária daquela época? Você sabe a cor predominante nos presídios de hoje? A gente vai já conversar sobre isso, tá bom? Em 1968, já recente, vai ter a chamada Lei do Boi. O que vai ser essa Lei do Boi? Vai ser a primeira lei de cotas. Mas essas cotas vão ser para negros? Não. Essas cotas vão ser para os filhos de donos de terra entrar nas escolas agrícolas. Certo? 1968. Não é à toa que, se a gente for conversar com nossos avós,
eles acham que essa questão de negro é mimimi, é bobagem, não existe racismo, certo? Então, passei, Capim, só um pouquinho. Então, como eu falei para vocês, os presídios de hoje, e tanto no contexto da violência, ela vai ter uma vítima, não sei se é preferida, mas vai ter uma vítima recorrente. Eu trouxe alguns dados para a gente conversar um pouco, tá bom? A proporção de negros nos presídios, a cada ano, cresce 14% nos últimos 15 anos. Enquanto a de brancos cai 19%, mostra o Anuário de Segurança Pública. Ou seja, nos últimos 15 anos, a população negra cresceu dentro dos presídios 14%, enquanto a população branca caiu. Ou seja, cada vez mais os presídios hoje do Brasil estão sendo superlotados com a população negra, certo? 2 em cada 3 presos são negros, segundo o estado de São Paulo. Ou seja, naquela nossa turminha de amigos, tem 5 pessoas, 3 negros, 2 brancos. A probabilidade em um enquadro policial daqueles negros serem levados é maior do que a dos brancos. Infelizmente, isso é o Brasil. Certo? Bom, os negros são 79% das vítimas de mortes causadas por ações policiais, e esse número diz respeito em 2019, que foi o último ano que fizeram o levantamento segundo o R7, certo? Ou seja, quase 80% dos acidentes que ocorrem, vítimas fatais, que envolvem a polícia, são negros. Isso é uma coincidência? Não. Certo? É um acidente, né? É uma coincidência? Não. Como o Pedro falou, antes de me chamar para cá, existe uma estrutura montada para que isso aconteça. Não é à toa que a morte de um negro, ela não sensibiliza tanto as pessoas assim. E a gente pode citar exemplos, certo? Aquele rapaz que foi morto por um segurança em uma loja em São Paulo, não causou tanta comoção quanto foi aquele cachorro que foi morto, se não me falar a memória, não sei se a empresa era o Rappi, o iFood, né? E Carrefour. Muito bem, muito bem. Certo? Então, ou seja, a morte de um animal, ela, infelizmente, no Brasil. Certo? Aceita. Pronto. O número de homicídios de pessoas negras cresce 11,5% em 11 anos. Os dos demais cai 13% a cada ano, certo? Essa taxa de homicídio é semelhante à da rua para os negros e a Guatemala. Ou seja, o índice que cresce no Brasil sobre as mortes da população negra é o mesmo índice de homicídio que cresce no país da Rússia, e vocês sabem a dimensão do país da Rússia, como também é a mesma taxa, por exemplo, na Guatemala, certo? Bom, em 2018, a violência contra a população LGBT também aumentou 19,8%. Isso são os dados da Atlas, certo? Que é um instituto que investiga os casos de violência do Brasil. Aí o que é que eu chamo a atenção? O negro, ele já é perseguido socialmente. Os dados estão aí. E se você é negro e faz parte de alguma dessas siglas LGBT, você vai ser perseguido 2 vezes. Certo? Então, eu trouxe esse dado para a gente ver que o Brasil, infelizmente, é um país, eu não posso dizer totalmente racista, porque a gente iria generalizar, mas é um país que tem um alto número, uma alta taxa, certo? De casos contra pessoas de cor. Bom, os negros têm mais do que o dobro de chance de serem assassinados no Brasil, segundo o Atlas. Ou seja, eu saio com uma colega branca, se ela tiver 10% de chance de morrer, a minha é 20%. Certo? Em 1988, nasce a nossa atual Constituição. Foram necessários 488 anos para ter uma Constituição que dissesse que racismo é crime. Certo? E quando
a professora Janaína trabalhou em sala, que ela falou sobre a questão de Getúlio Vargas, ele realmente implementou a lei, certo? Mas não implementou na Constituição. Então, foram obrigados 488 anos com a Constituição, está lá dizendo, ó, racismo é crime. Certo? Bom, na maioria das ocorrências, se minimiza o racismo enquanto injúria racial e, numa boa parte desses casos, nada acontece. Certo? Sempre que ocorre um caso de racismo, que a gente diz, ó, você foi racista, sempre há desculpas. Não, não foi bem assim, você entendeu mal, vamos deixar isso para lá, é um processo burocrático, certo? Em 2001, teve uma conferência, ficou conhecida como a Conferência de Durban, na África do Sul, certo? Os representantes de Estado reconheceram que terá que fazer políticas de reparação e ações afirmativas. Mas não foi porque eles eram bonzinhos, certo? Não foi sem luta, foram décadas de lutas para que houvesse esse reconhecimento. E olha que até hoje tem gente que ignora isso, certo? Então, lá em Durban, em 2001, os líderes de Estado da maioria dos países se reuniram e disseram, não, a partir de hoje a gente vai fazer ações afirmativas. Mas isso aconteceu do nada? Não. Houve luta, certo? Os grupos de negritude, os grupos universitários, os grupos de mulheres negras lutaram para que essas políticas afirmativas elas fossem implementadas. Não é à toa que quando eu sempre apresento esses dados, eu tento desconstruir apenas uma fala que as pessoas gostam de dizer. Essa questão de cota é mimimi. Não é mimimi. Não é mimimi. 388 anos de escravidão. 488 anos sem racismo ser crime. Agora precisa reparar. Não é à toa que se você for nos principais ambientes da administração pública, você vai ver um negro a cada 4 ou 5 brancos. Isso é porque o negro é burro? Não é. O negro se acostumou a estar excluído da história, não faz mais questão de entrar numa escola, de fazer uma faculdade, de tentar ser médico, certo? E é até interessante a gente falar isso, porque quando eu estava vendo os depoimentos das pessoas que passaram aqui na frente, eu lembrava de uma conversa que eu tive com uma pessoa daqui mesmo da escola, que ela disse assim para mim, professor, quando eu comecei a trabalhar aqui, pensavam que eu era empregada. Minha cor. Ou seja, a população ainda não se acostumou a ver os negros como protagonistas. Certo? Bom, em 2003, surge a primeira lei, que é 10.639, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir o currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira. Mas, convenhamos, isso não é cumprido, certo? Se nós pegarmos nossos parâmetros, nossos currículos que vêm de uma hierarquia lá em cima, ela faz questão de colocar 15 capítulos nos livros de vocês. Aí tira um para falar sobre a história afro, o restante é a história europeia. Não é à toa que se eu chegar aqui e perguntar para vocês hoje, quem é o presidente da África do Sul? Alguém sabe me responder? Certo? Vamos seguir. Em 2009, vai surgir a primeira política de saúde da população negra. Que hospital, que ela dizia o seguinte, até 2010, recente, até 2010, um hospital tal na cidade do Crato, se só tivesse uma anestesia para aplicar e tivesse que escolher entre a mulher negra e a mulher branca, utilizasse essa anestesia na mulher branca. Ou seja, 2010, havia orientação para que a mulher negra sofresse. Não é à toa que em 2009 foi obrigado a ir para a justiça,
conseguir um processo burocrático para dizer, ó, as mulheres negras estão sendo vítimas de violência na hora do parto. Né? Passa cá, por favor. Eu vou pegar um exemplo dos Estados Unidos, certo? As mulheres negras têm 3 vezes mais chance de morrer devido ao parto. Ou seja, a mulher negra, até na hora de dar à luz, corre risco. Certo? No Brasil, 60% das vítimas de mortalidade materna são negras e 34% são brancas. Segundo o Ministério da Saúde, os números refletem o óbito durante a gravidez, o parto e o aborto. Certo? Ou seja, se você tem uma pele de tom mais escuro, você está sujeito a algum tipo de violência. Certo? Em 2010, foi criada a Lei 12.288, que se chama o Estatuto da Igualdade Racial, em um país que se nega a reconhecer a existência do racismo. É interessante falar sobre isso, que por volta de 2000, teve um caso num jogo de futebol que ficou muito emblemático, que foi Santos e Grêmio, e a torcida do Grêmio gritava para o goleiro do Santos, chama ele de macaco. Ele parou o jogo para comunicar ao árbitro que ele estava sofrendo racismo. E o que foi que o árbitro disse? Segue o jogo, isso não existe não. Certo? Não é à toa que hoje, tanto os gritos homofóbicos como os gritos racistas são orientados a parar a partida e só reiniciar após a conclusão do fato. Certo? Bom, em 2012 também vai sair a Lei 12.711, que vai ser a questão das cotas nas universidades. A revolta da Casa Grande sobre o falso pretexto meritocrata. O que é que vão dizer sobre as cotas no Brasil? Você tem que conseguir por meritocracia. Só porque muitas vezes a gente esquece que as condições de acesso são diferentes. Uma boa parte das pessoas... E outra coisa, só para cotas de sua classe econômica. Por quê? Se a gente pegar uma boa parte das pessoas que trabalham e estudam, vão ter menos tempo para estudar sobre aquelas que sua maior preocupação é o estudo. Certo? Bom, e para finalizar, eu trouxe um dado interessante, que é sobre as religiões de matriz africanas. Elas são alvo de 59% dos crimes de intolerância. Ou seja, por que criminalizar as religiões de matriz africanas? Porque são religiões de matriz negra. Certo? Então, de certa forma, que nós somos educados, catequizados, desde criança, para entender que quando a pessoa fala, ó, Exu te acompanhe, a pessoa diz, Deus me livre, que Exu é o demônio. Certo? E não entende a figura de Exu dentro das religiões africanas. Então, se você é negro no Brasil, você vai estar sujeito a algum tipo de violência, seja social, seja religiosa, seja institucional. Tá bom? E para concluir, nossa sociedade, infelizmente, apesar de ser uma sociedade híbrida, ela é racista. Aí depois disso tudo que eu apresentei para vocês, que eu estou falando em cima de dados, não estou falando em cima do que eu acho, vai ter gente ainda que vai olhar para mim e dizer, é mimimi? Certo? Então, fica aqui minha colaboração e meu muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, Wesley, arrasou aí na fala, né, nosso palestrante aí, merece palmas bem forte, né, foi fraca essa daí. As informações que ele trouxe, né, realmente merece nosso reconhecimento. Muito obrigado, Wesley, né, pela fala, pela contribuição, né, e que a gente use mais a nossa voz, pessoal, né, para defender causas importantes. A gente tem vivido numa sociedade que as pessoas têm vergonha de fazer o que é certo e se a gente tem vergonha de responder quando o professor pergunta uma coisa que vai nos engrandecer um momento como esse. E, no entanto, a gente se
fazendo barulho e atrapalhando. Repensem isso. É a sociedade que vocês querem? É o mundo que vocês querem? Né? Não é o mundo que eu quero. Isso eu tenho certeza, por isso eu não faço. Porque o mundo não são as pessoas, não, o mundo sou eu. O que eu faço aqui e agora é o que pode transformar o mundo. Não posso esperar que Janaína, Capiano ou Anderson vá fazer. Não, eu que tenho que fazer. Certo? Essa consciência tem que ser de vocês. Abram a mente para isso. Viu? Nem seja com machado, mas a gente tem que abrir a mente para isso. Uma ótima dica, né? Seja com machado assim, né? Seria uma boa dica. Bom, pessoal, seguindo aqui, né, nós sabemos que a aceitação nos permite olhar de frente nossas fraquezas, diminuímos as sobranças de sermos fortes ou fracos e não nos importamos em como as pessoas nos veem. Com isso, a vida fica leve, pois devemos ser quem somos e nada mais do que isso. Partindo desse pressuposto e entendendo os princípios sociais de direitos individuais e coletivos, é preciso dar voz a todos os segmentos. Convido agora o nosso diretor de políticas sociais do Grêmio Estudantil Todos Temos Voz, o estudante Ricardo Costa, né, junto à professora Sônia Siebra, para falar um pouquinho sobre o colorismo. Seja bem-vindo, Ricardo. Cuidado, microfone, né? Hoje, bom dia a todos. Eu vou socializar um pouco com vocês sobre o colorismo. E antes de eu começar a falar do que se trata, eu queria que alguém aí me dissesse um pouquinho o que é o colorismo. Ninguém se adepta a falar, não? Ninguém tem coragem, não, de vir aqui falar. Eita, pouco. Pois então, eu vou falar um pouco sobre esse tema que vocês... Eu estou vendo agora, eu vi esse tema na semana passada. Agradeço a professora de História, que me auxilia também. E o colorismo fala que não tem só o negro e o branco. Existem outras cores além disso. Lojas, quem vai ser mais contratado? Quem vai ser? As pessoas que estão nesse elo, que tem a cor mais esbranquiçada, que eu falo. Mas, cara, isso é muito triste. Nós vivemos numa sociedade que temos tudo, temos celulares digitais, somos a geração do futuro. Se nós somos a geração do futuro, por que nós ainda praticamos esses erros do passado? Se nós somos a geração do futuro, não devíamos trazer coisas futurísticas para a nossa socialização se tornar uma coisa melhor? Eu estou falando aqui, e você até está um pouco cansado de escutar, já passou um bocado de tempo, mas certa pessoa uma vez falou que você sempre tem mais a ganhar escutando. E aquele que não escuta e fala demais é tolo e não aprende nada. Então, já que somos uma sociedade muito avançada, por que não podemos fazer a diferença? Por que não podemos mudar o mundo de amanhã? A geração dos nossos professores são a geração de agora, mas nós podemos fazer a verdadeira mudança. Nós podemos erradicar, nós podemos extinguir o preconceito de nós. Vocês sempre vão ver episódios de preconceito por aí. Eu mesmo já vi episódios de preconceito. Eu estava em uma loja e a filha de uma mãe pediu uma boneca para ela. E a mãe, nas escolhas lá, eu estava atrás dela, ela não percebeu que eu estava lá. E a filha pegou uma boneca. E essa boneca tinha um tom de pele mais ou menos igual esse aqui. E a mãe falou assim, não, filha, pegue o tom mais claro.
Eu não falei nada para não arrumar confusão, não. Mas eu vi que ainda o preconceito está muito arraigado em nós. E isso é muito triste. Porque, como Nelson Mandela falou, o presidente da África, um grande líder, ele queria ver seus filhos julgados por seu caráter e não por a cor da sua pele. Não tenham vergonha de si mesmo, só porque você tem um cabelo diferente, só porque você tem um jeito diferente. Ricardo, eu não vou fazer nada para entrar na, na sociedade do mundo perfeito. Eu não vou fazer nada para entrar nas características dessa ordem social. Eu vou ser eu mesmo, com minha cor, com minhas ideias. Eu não vou fazer nada. Porque se a gente verdadeiramente mudar o que estamos aqui hoje, fazendo, talvez o mundo de amanhã não seja com preconceito. Seria muito bom. Antes de eu terminar a minha pequena palavra, eu vou ler um texto que meu amigo Vitor escreveu para vocês. É mais ou menos o seguinte: vidas negras importam? Sim. O que não importa é a cor da pele das pessoas, pois tenho certeza que a pessoa é feliz. Só quem não sai, quem está infeliz é o próprio preconceito. Só sendo uma pessoa com um coração só sendo uma pessoa com muita falta de amor no coração com o próximo para ver nele algo que não importa. Podemos ter a pele escura, agora eu te pergunto, o coração do preconceituoso é limpo? Então, muito obrigado por vocês terem me escutado um pouquinho. Eu agradeço para vocês. Também agradeço ao professor Anderson, que falou uma palavra muito importante, se aceitar. Então, vamos acordar em um mundo amanhã que não seja tão preconceituoso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Ricardo. Parabéns pela fala. E nós agradecemos demais a sua contribuição. E que nós possamos seguir exemplos bons como esse. Né? Voz do Grêmio Estudantil aqui na frente para os estudantes, falando, né, na mesma linguagem que vocês. Eu acredito que não tenha preço. Né? Tem que ficar muito aprendizado mesmo. Então vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, né? Registrar fatos é tão importante quanto compreendê-los. É por meio dos registros que consolidamos a aprendizagem e permitimos que outras gerações possam adquiri-los. Convido a professora Amanda para refletir conosco com um breve documentário. Bom dia, Amanda. Bom dia, meu povo. Todo mundo aqui já viu muita coisa, né? Em relação aos dados, trabalho a professora de História chata. Então, assim, é muito... A gente fica triste, às vezes, porque a gente está aqui discutindo um tema de extrema importância, né? A gente tem pessoas negras na nossa escola, pessoas brancas, adolescentes, agentes da mudança, né? Do famoso tema que a gente trabalha hoje em dia nas nossas formações, do protagonismo juvenil, que são as pessoas que vão mudar o mundo e que estão aqui fingindo, né? Alguns que nada está acontecendo. Porque não é comigo, então não me importo. Enquanto as coisas não estão acontecendo comigo, enquanto não sou eu que estou sofrendo racismo, enquanto não é uma amiga minha, né? Então não faz diferença na minha vida. E tem uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, né? Que é parar de usar a empatia só para postar post no Instagram. A gente tem que colocar isso na nossa vida. A gente fala tanto, né, em empatia. A gente posta os postzinhos, a gente conversa, não sei o quê, empatia, gratidão, mas não coloca nada em prática. Então não adianta, a hipocrisia, ela não adianta de nada na vida da gente, né? As suas atitudes, quando diz que as suas atitudes demonstram mais sobre você do que o que você fala, é a coisa mais certa que tem. Né? Sobre as cotas, eu queria acrescentar que é muito vergonhoso ainda a gente ver
pessoas que não concordam, a gente se sente, né, indignado, mal, quem é a favor, porque, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o sistema de cotas, ele diz que 20% das vagas de concursos, de vestibulares, quando vocês pararem, eu vou continuar, tá bom? Então, o sistema de cotas, ele diz que 20% das vagas serão destinadas para negros, né, nos concursos. Então, não precisa nem ser muito bom de matemática para ver que essa conta ainda não está dando certo. Porque você só tem 20% que garante a entrada das pessoas negras nos concursos, nos vestibulares, né, em alguns lugares. Então, a conta não está fechando. Está longe de estar equiparado, está longe da gente atingir a equidade. Está longe, muito longe, né? 20%, 80%, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso, precisamos colocar isso em prática, precisamos assumir esse lado e lutar por igualdade. Porque eu tenho certeza que quem não precisa das cotas, quem não está, quem não faz parte da comunidade negra, não sofre esse tipo de coisa, não sofre rejeição, não sofre por tentar, ter que provar que é capaz ou está em determinados lugares. Eu já usei alguns exemplos aqui, e não tem nada a ver com ideologia, mas eu perguntei nas salas dos terceiros anos quantos médicos vocês conheceram que são negros, né? Eu já perguntei. Teve até uma pessoa que disse que conhecia vários, eu gostaria de conhecer também, mas infelizmente não conheço, né? Infelizmente não conheço muitos médicos negros. E a profissão de médico não é uma profissão elitizada, é uma coisa elitizada. Então, a gente tem que refletir sobre isso, porque é que todos no mesmo patamar. A gente precisa incluir, minha gente, incluir. A sociedade do futuro só vai funcionar se tiver inclusão. Enquanto a gente tiver as minorias sendo excluídas, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente precisa incluir, tem que ser uma coisa que a gente tem que levar, né, um compromisso nosso, de todo mundo. Se fala na Constituição que todas as pessoas são iguais, então por que a sociedade não trata todas as pessoas com igualdade? Por que é que algumas pessoas acham que têm mais direitos que outras? Por que é que algumas pessoas, baseadas na cor da pele e na vida que a pessoa teve, conseguem chegar a algum lugar e outras pessoas, né, a maioria de determinada cor da pele não consegue? Por que é que 80% da população carcerária é negra? Por que é que o Wesley tem mais chance de morrer que eu, se eu estiver na rua? Por que é que a polícia prendeu um cara lá em São Paulo, um suspeito, e saiu carregando ele amarrado numa moto, e ninguém fez nada? Por que essas coisas continuam acontecendo e a gente naturaliza? Porque se tem uma palavra covarde, essa palavra é naturalizar. Como é que a gente pode naturalizar situações extremas, absurdas? Né? Não existe esse negócio de vida que segue enquanto as coisas estiverem desproporcionais. E a mudança, repito, né? A mudança está em vocês, a mudança é a partir de vocês. Vocês, quando falar, vocês são o futuro da sociedade, vocês são o futuro da sociedade, minha gente. Nós já temos mais de 20 anos, vocês ainda estão começando a vida. Então, o futuro está na mão de vocês, literalmente. Se vocês não fizerem nada para mudar, as coisas não vão mudar. Vão só piorar, não se preocupem. Por favor, Catarina. Os dados sobre o racismo no Brasil. Porque quando a gente fala em racismo estrutural, é porque existe mesmo uma estrutura que fomenta até hoje o racismo no Brasil. No Brasil, o racismo é um tabu.
Tatiana, pausa um pouquinho para ver se ele carrega. Só pausa. Muitos brasileiros gostam da ideia de que não somos um país racista. Infelizmente, os dados evidenciam. Como vocês estão vendo, nós estamos com um problema na internet, né? Eu vou mandar esse vídeo no grupo, porque a gente já se estendeu, e vocês já viram muita coisa interessante. Então, espera um videozinho bem curto, como vocês puderam perceber aí, poucos minutinhos, é só para a gente entender, né, que existe, quando se fala hoje em dia em racismo estrutural, como eu falei, a gente tem uma estrutura no Brasil que fomenta, né, o racismo, é por isso que ele ainda existe, é por isso que ele se reproduz, né. Outra coisa também muito importante, pessoal dos terceiros anos que não assistiu, a professora Isabel trouxe aqui uma fala sobre Machado de Assis, sobre o conto Pai contra Mãe, que foi, inclusive, o filme que eu exibi para alguns turnos essa semana. É um filme de Sérgio Bianchi que chama Quanto Vale ou É por Quilo, que é uma adaptação justamente desse conto do Machado de Assis. É um trabalho, assim, importantíssimo da cinematografia brasileira, né, desse segmento. Então, ele trabalha 3 recortes temporais e ele mostra a gente, durante esse filme, como as pessoas, ao longo dos séculos, vão reproduzindo as mesmas atitudes, até o século XX. Né? Ele traz lá recortes do século XVIII, do século XIX e do século XX. E quem assistiu, eu tenho certeza que viu que no século XXI a gente, infelizmente, continua fazendo a mesma coisa. Então, agradeço à professora Isabel por ter trazido os meninos que leram sobre Machado, que foi um escritor que, durante muito tempo na história, as pessoas não sabiam que ele era negro, né? Achavam que ele era branco, que ele é conhecido fora do Brasil, e ele era imparável mesmo. Machado é fantástico. Então, assistam esse filme, Quanto Vale ou É por Quilo, e eu vou mandar no grupo esse documentário para vocês assistirem, tá bom? Cheiro, obrigada. Muito obrigado, professora Amanda. Pessoal, só lembrando que todo esse material que está sendo utilizado aqui, depois vocês vão ter acesso a ele no grupo de WhatsApp de cada turma, viu? A gente vai enviar para vocês slides, vídeos, viu? Aí vocês podem rememorar, rever e refletir novamente. Bom, pessoal, a arte, ela imita a vida, né? A vida precisa da arte. Convido as professoras Luciana e Juliana, né, para socializar conosco aqui uma apresentação artística. Sejam bem-vindas. Palmas para a Luciana e para a Juliana e para os estudantes que vão apresentar. Bom dia a todos. É um prazer, mais uma vez, né, estarmos aqui com vocês e a oportunidade dos alunos do segundo ano A, B e C. Vamos fazer também a sua contribuição para esse momento de reflexão, né, com o poema que é A Cor da Justiça é Negra, de Ricardo Santos. Esse poema vai justamente retratar a luta, a consciência, a resistência à condição do negro nesse momento atual.
cor da justiça é negra. Ricardo Santos. Coloco a cara de menino, de adolescente, de homem, de velho, para fora de casa, de manhã cedo para ir trabalhar, para estudar, para procurar emprego, carregando na carteira minha ansiedade. O que será dessa vez? Vão me deixar em paz hoje? Vão me deixar tocar a vida como qualquer outro robô? Vão me enxergar além da minha pele? Meu dever de professor é ensinar aos meus alunos o seguinte: no Brasil, é a polícia quem decide se você é negro ou não. Branco sai, preto fica. Branco vive, preto morre. O preconceito não é apenas social, não é apenas contra quem é pobre e se chama Silva, Santos ou Conceição. Não pense cidadão, não pense autoridade, que já nasci bandido só porque minha pele é preta. Pense nos meus ancestrais, que talvez sejam os seus também, mesmo que não façamos ideias de quem eles eram, trazidos contra a vontade para o Brasil. Minha família. Minha família é miscigenada. Tem gente de pele clara e de pele escura, com cabelo crespo e cabelo ruivo. Narizes e bocas de rosto quadrados, redondos, cilíndricos. Gente que mora nos subúrbios e nas torres da classe média. Dizem que sou pardo, odeio essa expressão. Então me pergunto, eu sou negro? Não sofro o mesmo racismo que meus primos de pele escura, que andam o tempo todo com um pontinho vermelho na testa. Mas há momentos em que eu sou mais escuro, o não branco, o cara de lábios grossos e cabelo crespo, nada na cara. Quanto mais escuro for minha pele, pior será o julgamento. Triste dizer, mas é simples assim. Não importa se sou rico ou pobre. A cor da minha pele sempre será assunto de debate. Discutir meu caráter não me faça gargalhar. Vamos deixar isso para depois. Eu já nasci só porque minha pele é preta. Pense nos seus que talvez sejam seus também. Mesmo que não façamos ideia de quem eles é. Trazidos como vontade para o Brasil. O que seria do Brasil sem as mulheres negras, que balançaram quantos Mateus e foram estuprados, para gerar todos os José e Maria? Por que uma mulher negra não pode ser Miss Brasil? Pois a beleza não que você diz que é a beleza, e sim o que está no mundo. Por que uma mulher negra não pode ser astronauta? Atravesso a rua às pressas de chinelo. Atrasado para encontrar com o namorado. Uma senhora me olha bem assim. Minha filha vai sozinha atrás da lanchonete comprar um sorvete. Funcionários pensam que ela estará ali para pedir comida ou com os meus clientes. Ou como uma aula na universidade. Falamos sobre o racismo na universidade, mas era a universidade que deveria falar sobre o racismo de alunos e professores. Somos chamados de vitimistas. Numa noite fria, cubro a cabeça com o capuz do meu casaco. Ando sozinho pelo meu bairro. Uma viatura encosta, policiais me abordam. Não sei se voltarei para casa com minha dignidade intacta ou a vida. Quem gostou, bate palma mais forte, né? Meninas que palmas são os tambores. Obrigado, pessoal. Parabéns aí pelo talento, né? E aí pela reflexão também. Então, vamos lá, pessoal, né? O esporte, por sua vez, é uma expressão genuína de alegria, vivacidade e atinge os mais variados públicos. No entanto, por diversos momentos, nos deparamos com situações que nos entristecem. Convido o professor Anderson Souza, né, que trará para a gente uma reflexão importante, né, sobre o preconceito no mundo dos esportes.
Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Tá? Espero que estejam. E antes de começar, né, já que essa é uma data muito especial para todos nós, né? E como a gente vai falar do esporte, eu não posso começar esse momento sem fazer isso aqui. Para quem nunca viu, principalmente na Europa, isso acontece muito. Aqui no Brasil, já assim que seja raramente, mas no futebol na Europa está acontecendo mais, porque sempre antes do jogo, eles fazem essa posição que é contra o racismo. E todos nós precisamos ser contra o racismo. Por favor, o Wesley falou aqui na frente uma coisa, eu me lembrei de outra frase, que é uma que eu tenho um ódio mortal, para dizer assim, que é, quer dizer, não, eu não sou preconceituoso, porque na minha família tem isso, isso e isso. Usem, por favor, mais essa frase. Eu sei que muitas vezes você pode dizer, mas eu não sou. Mas lembra de uma pessoal do terceiro ano, vai lembrar desse exemplo que eu dei. A gente estava falando sobre esporte feminino. Não adianta nada eu querer lembrar aquele jogo de Alemanha e Brasil, que foi 7-1, e lembrar apenas aquele gol que o Brasil fez. E os outros 7, quem é que levou? É a mesma coisa do racismo. Não adianta nada eu ser só, mas eu não sou, pois tá bem. O restante da população que infelizmente precisa combater isso, tá? E no esporte não fica atrás. Então, aqui é uma pequena apresentação que eu espero que vocês gostem, tá bom? E prestem atenção. Vamos lá. Só antes de começar, Bruninha, por favor. Tom Smith e John Carlos. No auge da luta racial nos Estados Unidos, Malcolm X havia sido assassinado há 3 anos e Martin Luther King, meses antes dos Jogos Olímpicos da Cidade do México. O americano Tom Smith venceu os 200 metros rasos, sendo o primeiro atleta a correr abaixo dos 20 segundos. E John Carlos ficou com bronze na mesma prova. No pódio, ao invés de olharem para a bandeira e cantarem o hino, os atletas abaixaram a cabeça e ergueram o punho fechado, sinal do movimento dos Panteras Negras, organização criada para combater a violência policial nos bairros negros. Mais de 40 anos depois, essa é ainda uma das imagens mais emblemáticas da história do esporte. Serena Williams. Serena é, dentre todas e todas as tenistas em atividade, a atleta que detém mais Grand Slam, somado os simples, duplas e duplas mistas. É também a terceira tenista a permanecer por mais semanas na liderança do ranking mundial. Além disso, conquistou 4 ouros olímpicos, 3 nas duplas e 1 no simples. Serena Williams é a tenista feminina que mais arrecadou em prêmios na história. Ela possui um aproveitamento de 85% de vitórias na carreira, tendo jogado mais de 1.200 partidas. Serena é uma ativista de várias iniciativas junto com as comunidades negras. E para encerrar, esses aqui são apenas alguns exemplos do esporte, tá? Eu acho que todo mundo já viu essa primeira imagem de parar em cima do pódio, abaixar a cabeça e fazer a reverência.
Isso no meu, naquele auge, isso foi para dizer, ó, nós, pretos, negros, estamos aqui. Nós, pretos, negros, a gente merece o respeito devido. Nós, pretos, negros, no esporte, a gente pode fazer muito mais. Nós, pretos, negros, no esporte, na sociedade, somos como qualquer um de vocês que estão aqui hoje. Nós, pretos, negros, no esporte, na sociedade, somos iguais a várias pessoas que acham que por conta de uma cor de pele são melhor que a gente. Essas são as únicas pessoas que a gente não somos iguais. Mas nós somos pretos, nós somos fortes, nós somos resistentes. Nós somos uma sociedade. E estamos aqui hoje para dizer que jamais iremos abaixar nossa cabeça. O nosso punho negro, ele sempre vai estar levantado. E não tenham vergonha de dizer, eu sou negro. Porque isso não é uma vergonha. Isso é uma qualidade. Isso está demonstrando que você é forte. Que você é resistente. Então, continuem. Continuamos resistindo. Mesmo que a história queira nos golpear, mas vamos continuar resistindo. Como? Todos esses que passaram aqui, igual a formiga no futebol, tá? E várias outras personalidades que já passaram pelo nosso esporte. Sejamos fortes, sejamos resistentes, sejamos negros, sejamos essa sociedade que a gente tanto deseja. Então comece a partir de vocês. Comecem a partir de vocês. Porque vocês, jovens, da Escola José Corrêa, daqui de Vaza Alegre, vocês podem mudar o mundo. Eu, o Wesley, professor Amanda, professor Pedro, professor Anderson, todos os professores dessa escola. A gente continua na batalha. Continua lutando. Mas a gente precisa de cada um de vocês, porque vocês são o futuro. Tá? Então, resistam. Resistam. E muito obrigado. Anderson, muito obrigado aí pela fala. Eita, pessoal, essa escola só tem artista, né? A gente chega, se emociona. Mas aí eu vou pedir que Anderson permaneça aqui, né? Eu vou convidar também Luciana e Juliana para voltar aqui o palco. Professora Amanda, professora Sônia, professor Wesley, professora Isabel Eliane, professora Janaína, professor Pedro já não está, professor Anderson, diretor, vem para cá, professora Catiane. Hoje, a gente não tivesse esse momento de reconhecer todos que estiveram aqui, que através de suas falas desinibidas, né, muitas vezes relatos de situações que vivenciaram, né, eles estiveram aqui, para nos ajudar a entender quão importante é essa discussão na sociedade. Né? Então, a esse grupo que está aqui, né, em especial a área de Ciências Humanas, que é a área responsável por esse evento hoje, e os demais que estiveram colaborando, eu gostaria que vocês dessem, né, uma calorosa salva. Então, pessoal, nossa gratidão a todos vocês. Muito obrigado por tudo que foi discutido. Que fique gravado, né, não somente nas mídias ou por quem está nos acompanhando, mas que fique gravado aí na mente de cada um. E que isso possibilite mudança de postura, mudança de atitude, certo? Bem, pessoal, nós ficamos por aqui, né? Mas devo lembrar que tudo que discutimos hoje deve refletir em nossas atitudes, todos os dias de nossa vida. Só a mudança de compreensão e de ação fará a diferença,
certo? Daqui a pouco a gente vai lanchar, né? Vamos degustar aí uma das iguarias, riqueza da cultura afro, né? Eu lamento muito que quem está me assistindo, infelizmente, não vai poder, né? Me despeço, né? Meu nome é Pedro Carlos e essa foi a primeira semana interdisciplinar em tributo ao Dia da Consciência Negra. Muito obrigado a todos vocês.